Em uma ilha remota no Oceano Índico, um dos projetos de infraestrutura mais extraordinários da França se ergue do mar em concreto e aço. É vasto, caro, visualmente impressionante e construído em um lugar onde a geografia parece decidida a reagir contra cada passo. De longe parece o tipo de obra que os países mostram com orgulho, um monumento à ambição da engenharia na borda do mundo. Mas existe um problema. Uma parte importante dele ainda está faltando. Há anos essa estrada permanece ao mesmo tempo como símbolo de conquista técnica e como lembrete de como até os megaprojetos mais avançados podem dar errado. Porque esta não é apenas a história de uma rodovia. É a história do que acontece quando engenheiros políticos, orçamentos, clima e geografia bruta colidem em um dos cantos mais isolados da República Francesa. E para entender por que esse projeto travou de forma tão dramática, precisamos começar pela própria ilha e pela estrada mortal que ele deveria substituir. A ilha é Réunion, um território vulcânico a leste de Madagascar, e a quase 9.000 quilômetros da França continental. No mapa ela parece absurdamente distante de Paris, mas politicamente Réunion não é uma colônia, um protetorado ultramarino ou algum território frouxamente ligado ao país. Ela é parte da própria França, um departamento ultramarino plenamente integrado à República Francesa e, por extensão, à União Europeia. E isso muda a escala da história. Este nunca foi apenas um projeto viário local para uma pequena comunidade insular. Era um problema nacional de infraestrutura acontecendo em um dos cantos habitados mais remotos da França. As pessoas que usavam essa estrada não estavam fora do sistema francês. Estavam dentro dele. E isso significava que os riscos, as expectativas e a pressão política em torno do projeto eram muito maiores do que a geografia sozinha faria parecer. Réunion é bela, dramática e densamente ocupada ao longo da costa. Mas também é isolada, montanhosa e exposta a algumas das condições oceânicas mais severas da região. Construir qualquer coisa de grande porte ali já é difícil. Construir um megaprojeto ali significa encarar a realidade de que cada máquina, cada material, cada decisão de projeto e cada erro se tornam mais difíceis de administrar quando você está tão longe de tudo. E foi exatamente isso que transformou a estrada mais importante da ilha em um problema tão perigoso. A estrada que esse megaprojeto deveria substituir se chamava Route do Litoral e carregava o peso de ser uma das ligações de transporte mais importantes de Réunion. Ela conectava Saint-Denis, a capital da ilha, ao porto e ao lado oeste do território, atendendo dezenas de milhares de veículos por dia. Em termos práticos, era essencial. Em termos físicos, era um pesadelo. A Route do Litoral ficava espremida entre duas forças que tornavam a segurança de longo prazo quase impossível. De um lado havia paredões vulcânicos íngremes, instáveis e vulneráveis à queda de rochas. Do outro, avançava o Oceano Índico poderoso, imprevisível e totalmente exposto a tempestades e ciclones. A estrada existia em uma faixa estreita. Atrasos passaram a ser normais. E cada viagem pela rota carregava o conhecimento silencioso de que aquela não era uma estrada que alguém projetaria se tivesse outra escolha. Ainda assim, a ilha dependia dela. E essa era a armadilha. Réunion não podia simplesmente abandonar a rodovia costeira porque vida demais dependia dela no dia a dia. A economia precisava dela. Os trabalhadores precisavam dela. O transporte de cargas precisava dela. Então a ilha continuou usando uma rota que era ao mesmo tempo indispensável e fundamentalmente exposta. E quanto mais isso continuava, mais óbvia ficava a verdade. Não era uma estrada que pudesse ser remendada para sempre. Era um desastre esperando uma data. Esse prazo chegou em 2006. Uma parte do penhasco acima da Route do Litoral cedeu lançando rochas sobre a pista abaixo. 2 pessoas morreram. Foi o tipo de evento que todos em Réunion já temiam, mas agora o perigo já não era teórico, estatístico, nem algo que pudesse ser administrado apenas com fechamentos temporários e placas de alerta. Ele havia se tornado inegável. Depois disso, substituir a estrada deixou de ser apenas uma ambição de infraestrutura. Passou a ser uma necessidade política.
A ilha não podia continuar dependendo de uma rota que podia ser esmagada por pedras no dia seguinte. Autoridades, engenheiros e planejadores foram forçados a sair da lógica de administrar o risco e entrar na lógica de redesenhar a costa em torno dele. Uma nova ligação precisava ser construída, uma que pudesse manter o tráfego muito mais complicado do que qualquer um queria admitir. A primeira grande solução era ousada, cara, e projetada para tirar o tráfego da parte mais perigosa da antiga rota costeira. Em vez de continuar agarrada à base dos penhascos, a nova estrada avançaria mar adentro, sobre um enorme aterro marítimo artificial, e depois desapareceria novamente dentro da montanha por meio de um túnel antes de chegar a Saint-Denis. No papel era uma resposta elegante. A ideia era afastar a rodovia das quedas de rocha, protegê-la das encostas mais instáveis e usar o túnel para contornar o pior trecho de terreno próximo à capital. Era o tipo de conceito que fazia sentido em um lugar onde quase não existiam opções fáceis. Se a terra era perigosa demais e a faixa costeira era apertada demais, então a solução teria de combinar engenharia em terra e no mar em um único corredor. Mas mesmo nessa fase inicial, o projeto já começava a revelar sua verdadeira natureza. Aquilo nunca seria uma simples modernização rodoviária. Seria um megaprojeto construído em condições hostis, em que cada quilômetro exigiria um tipo diferente de compromisso técnico. O quebra-mar teria de resistir a ondas poderosas e águas profundas. O túnel teria de atravessar uma geologia vulcânica difícil, e toda a rota precisaria ser executada em uma ilha onde a própria construção já vinha acompanhada de enormes penalidades logísticas. Ainda assim, o plano avançou, pelo menos por algum tempo. Porque quando os engenheiros começaram a examinar com mais cuidado o solo sob a seção do túnel, a primeira versão do projeto começou a se desfazer. O problema era a geologia. À medida que os estudos avançavam, ficou claro que perfurar um túnel por essa parte de Réunion seria muito mais difícil do que o conceito original sugeria. O terreno vulcânico da ilha não oferecia aos engenheiros um caminho limpo e previsível. Em vez disso, apresentava instabilidade e incerteza técnica, e exatamente o tipo de risco subterrâneo capaz de transformar um túnel de solução cara em aposta financeira perigosa. E em um projeto que já nascia. O que antes parecia uma forma elegante de escapar dos penhascos, agora ameaçava se tornar uma das partes mais arriscadas de todo o projeto. Por isso, o plano original teve de ser repensado. E essa reconsideração levou a uma mudança dramática de desenho. Se a montanha não podia ser confiada, então a estrada teria de ir para algo ainda mais ambicioso. Em vez de voltar para dentro da montanha perto de Saint-Denis, a nova estrada permaneceria muito mais tempo no mar, sustentada acima do Oceano Índico por um viaduto gigantesco antes de se reconectar com a Terra. Esse se tornou o conceito final. Uma parte da rota continuaria sendo construída sobre um enorme quebra-mar, mas o trecho oeste seria transformado no viaduto de Grande Chaloupe, uma longa ponte elevada, avançando mar adentro em águas profundas e expostas. Era uma mudança extraordinária de escala. O que havia começado como um difícil desvio costeiro agora estava se tornando um dos projetos rodoviários marítimos mais espetaculares da França. E isso resolvia um problema central. Se os penhascos eram instáveis demais para merecer confiança, então a distância passava a funcionar como forma de segurança. Empurre a estrada mais para dentro do mar, para além da zona de queda de rochas, e a montanha perde parte do seu poder sobre a rota. Mas é claro, escapar de um perigo significava abraçar outro. Quanto mais a estrutura avançava mar adentro, mais precisava enfrentar ondas, clima, fundações, logística marítima e a força total do oceano. É isso que tornava o redesenho tão dramático. O projeto já não era apenas sobre evitar uma estrada perigosa ao pé de um penhasco. Era sobre construir um novo corredor de transporte em um dos ambientes mais severos imagináveis, em uma ilha isolada em mar aberto, sob condições nas quais cada decisão de engenharia seria cara difícil e implacável. E uma vez escolhido esse desenho final, uma nova pergunta passou a dominar tudo. Como construir algo tão grande, tão remoto e tão exposto, sem que a própria ilha se tornasse o próximo obstáculo?
Projetar a nova estrada era apenas metade da batalha. A outra metade era muito mais prática, como realmente construir um projeto dessa escala em uma ilha perdida no Oceano Índico, a milhares de quilômetros da França continental e longe das cadeias industriais que normalmente sustentam obras desse porte. Essa pergunta assombrava cada fase do projeto. Em um megaprojeto no continente, atrasos às vezes podem ser absorvidos chamando mais materiais, mais máquinas ou equipes especializadas de regiões próximas. Réunion não tinha esse luxo. Cada componente importante precisava ser planejado com uma precisão incomum. Produção de concreto, transporte marítimo, içamento pesado, espaço de armazenamento, janelas de clima favorável e cronogramas de fabricação tinham de se alinhar em um lugar onde erros eram mais difíceis de corrigir e o tempo de reposição era muito maior. A distância transformava logística em estratégia. Não se tratava apenas de fazer os suprimentos chegarem à ilha. Tratava-se de tornar a própria ilha capaz de construir parte do projeto por conta própria. Isso significava desenvolver capacidade local de produção, coordenar operações marítimas com extremo cuidado e tratar cada atraso como algo mais sério do que uma simples ineficiência comum. Em Réunion, tempo perdido podia rapidamente virar impulso perdido. E foi exatamente por isso que a fase seguinte do projeto se tornou tão importante. Porque quando o viaduto offshore saiu do papel e chegou ao canteiro, o desafio deixou de ser apenas projetar algo espetacular. Passou a ser construir uma das estruturas de ponte mais complexas da França, no meio do oceano, em uma ilha vulcânica remota, sob condições em que quase nada podia dar errado. Se existia uma seção do projeto que parecia destinada a quebrar sob pressão, era o viaduto. Aquilo não era uma ponte costeira curta construída em águas abrigadas. O viaduto de Grande Chaloupe se estenderia por mais de 5 quilômetros, mar adentro, sustentado por dezenas de pilares instalados em uma faixa exposta do Oceano Índico. Ele precisava ser forte o bastante para resistir a condições marítimas severas, preciso o bastante para atender tolerâncias estruturais rigorosas e durável o bastante para funcionar como uma ligação vital de longo prazo em um dos corredores mais movimentados de Réunion. Para que isso fosse possível, o esforço de construção teve de se tornar quase autossuficiente. A produção de concreto foi ampliada na própria ilha. Segmentos pré-moldados gigantes passaram a ser fabricados localmente e depois transportados até a posição final. Equipamentos marítimos especializados foram trazidos para lidar com as operações offshore, incluindo a impressionante embarcação Zourit, uma enorme barcaça projetada para ajudar a posicionar alguns dos elementos mais pesados da ponte em condições difíceis de mar. Peça por peça, pilar por pilar, vão por vão, o viaduto começou a surgir da água. E contra muitas expectativas aquilo funcionou. Essa era a fase do megaprojeto que parecia mais cinematográfica, mais intimidadora do ponto de vista técnico e mais vulnerável ao desastre. Ainda assim, foi justamente ela que melhor demonstrou a força da engenharia do projeto. Ao longo de vários anos, as equipes instalaram fundações no mar, içaram componentes enormes e montaram uma estrutura que parecia quase improvável dada a distância e o isolamento de Réunion. Quando o viaduto ficou pronto, ele se tornou a prova de que Réunion e seus contratados eram sim capazes de entregar algo genuinamente extraordinário. E é exatamente isso que torna a próxima virada da história tão brutal. Porque a parte que todo mundo imaginava que seria a mais difícil não foi a parte que paralisou o projeto inteiro. Quando o viaduto ficou pronto, a história deveria ter se tornado simples. A parte mais espetacular e tecnicamente exigente do projeto havia sido entregue. A estrutura em mar aberto estava de pé. O grande marco de engenharia que todos mais temiam já tinha sido vencido. Então, por que a estrada ainda continuava incompleta? Porque a verdadeira crise não era a ponte. Era o quebra-mar. Ao contrário do viaduto, o quebra-mar não dependia de vãos elegantes suspensos sobre o oceano. Ele dependia de massa, de uma quantidade colossal dela. Essa parte da rota precisava ser construída para fora da linha costeira por meio de um enorme sistema de aterro e proteção marítima capaz de resistir por décadas à energia das ondas. Isso significava camada sobre camada de material cuidadosamente distribuída
para estabilizar a estrutura e protegê-la do mar. E de repente o maior desafio do projeto deixou de ser complexidade de engenharia no sentido mais clássico. Passou a ser abastecimento bruto. A estrada não travou porque a França não sabia construir uma ponte. Ela travou porque concluir o trecho restante exigia uma quantidade assombrosa de rocha. E em uma ilha pequena com espaço limitado, áreas de extração restritas, fiscalização ambiental intensa e forte pressão pública, essa necessidade estava prestes a se transformar em uma crise completa. Este é o momento em que o projeto deixa de ser apenas um triunfo de engenharia e se torna algo muito mais confuso, uma batalha por material, por território e pelos limites do que a própria ilha podia suportar. Quebra-mares não parecem tão glamurosos quanto pontes sobre o mar, mas podem ser ainda mais implacáveis. Uma ponte vence o oceano com precisão estrutural. Um quebra-mar luta contra o oceano com volume bruto. Ele precisa ser construído de baixo para cima, em camadas de materiais diferentes e blindado de modo que a energia das ondas seja absorvida, quebrada e redirecionada em vez de arrancar a estrutura inteira. Essa era a teoria. Na prática, isso significava que o projeto precisava de uma quantidade imensa de rocha. E não de qualquer rocha. O quebra-mar exigia volumes gigantescos de pedra resistente no tamanho e na qualidade certos, organizados em camadas cuidadosamente calculadas. Sob os elementos externos de proteção, precisava existir um núcleo estável formado por milhões de toneladas de material. Cada metro avançado da obra dependia de mais pedra, mais transporte, mais posicionamento e mais tempo. E foi aí que os números começaram a ficar assustadores. O que no papel parecia difícil, mas administrável no terreno, passou a parecer esmagador. A parte inacabada da estrada deixou de ser apenas um canteiro de obras. Tornou-se um mecanismo gigantesco de consumo de material, devorando pedra, em uma escala que Réunion simplesmente não conseguia fornecer com facilidade. Em um território continental maior, uma demanda assim ainda seria dolorosa, mas talvez viável. Em uma ilha ou engenharia. Tornou-se uma batalha pública sobre quanto de Réunion valia a pena destruir para terminar a estrada. A lógica do projeto era clara: sem mais pedra, o quebra-mar não poderia ser concluído. Mas a lógica da oposição era igualmente clara: uma estrada mais segura significava muito pouco se o preço fosse danificar permanentemente a própria ilha que ela deveria servir. No fim, os tribunais intervieram. Planos centrais para novas pedreiras foram barrados e, com essa decisão, o projeto perdeu o caminho de abastecimento no qual vinha apostando. De repente, o trecho inacabado da estrada deixou de estar apenas atrasado. Ele ficou preso entre a necessidade técnica e a realidade jurídica. E a partir desse momento, o megaprojeto entrou em sua fase mais perigosa. Até então, ele ainda estava vivo, mas já não sabia de onde viria o material que faltava. Com a estratégia das pedreiras desmoronando, o projeto precisava encontrar outra fonte de rocha, algo menor, mais rápido e politicamente mais defensável. Foi aí que surgiu uma das soluções improvisadas mais curiosas de toda a história. Em várias partes de Réunion, agricultores já lidavam havia muito tempo com blocos de basalto espalhados por suas terras. Remover essas pedras era caro, lento e frustrante. Então o projeto da estrada ofereceu uma saída que à primeira vista parecia quase perfeita. A rocha retirada das áreas agrícolas poderia ser recolhida e redirecionada para o canteiro de obras. Era uma ideia inteligente. Os agricultores ganhavam porque suas terras ficavam mais fáceis de usar. O projeto ganhava porque conseguia acesso a mais pedra sem depender imediatamente da abertura de novas grandes pedreiras, justamente o tipo de solução que havia provocado tanta reação contrária. Por um momento, isso pareceu o tipo de compromisso local e prático que megaprojetos sonham em encontrar. Mas nunca seria suficiente para resolver o problema real, porque a diferença de escala era brutal. O que os agricultores podiam fornecer mesmo em uma rede ampla era útil, mas limitado. O quebra-mar não precisava de milhares de toneladas em um sentido genérico. Ele precisava de milhões e milhões de toneladas de material adequado, entregue com regularidade, separado por tipo e tamanho, e alimentando um cronograma de construção
que não podia sobreviver para sempre à improvisação. O programa de coleta de pedras em terras agrícolas ajudou, mas não podia satisfazer um apetite dessa magnitude. Então a solução comprou tempo. Não entregou um resgate. E isso significava que o projeto ainda estava avançando em direção a uma revelação muito mais dura. A falta de rocha nunca tinha sido um incômodo temporário. Era uma falha estrutural na lógica de todo o empreendimento. Então veio a descoberta que tornou a crise ainda pior. O projeto não tinha esbarrado apenas em oposição, atrasos e problemas de abastecimento. Ele também havia esbarrado em uma constatação muito mais destrutiva. As estimativas originais sobre a quantidade de rocha necessária muito acima do que muita gente havia imaginado no início. Isso mudou o significado de tudo o que havia acontecido antes. A pedra que faltava já não era mais uma lacuna temporária que poderia ser corrigida com improvisos locais, entregas extras ou persistência política. Era a prova de que o projeto vinha avançando, sustentado por uma suposição material que simplesmente não se confirmava mais. E no momento em que essa suposição ruiu, a confiança no cronograma, no orçamento e na própria viabilidade de concluir o trecho restante da forma planejada desacelerou. A incerteza se aprofundou. A parte inacabada da rota começou a parecer menos um problema temporário e mais um monumento visível a um projeto que já havia ultrapassado os próprios cálculos. A verdade enfraquece. E em reunião tudo isso agora estava acontecendo ao mesmo tempo. À medida que a crise de materiais se aprofundava, as consequências financeiras ficaram impossíveis de esconder. Aquilo já era um dos projetos rodoviários mais ambiciosos já tentados em uma ilha francesa remota. Mas agora os atrasos, os redesenhos e as falhas de abastecimento estavam empurrando o custo para cima, em um ritmo que tornava toda a obra cada vez mais difícil de defender. E então os erros técnicos também começaram a pesar mais. Partes do sistema de proteção marítima dependiam de grandes unidades de concreto instaladas corretamente para quebrar a energia das ondas e proteger o aterro por baixo. Mas problemas de posicionamento e execução levantaram novas dúvidas sobre se até mesmo os trechos já construídos estavam funcionando exatamente como deveriam. Nesse ponto, o megaprojeto já não sofria apenas de uma fragilidade. Ele estava sendo atingido por vários lados ao mesmo tempo: falta de rocha, custos crescentes, obstáculos legais, pressão sobre o desenho e dúvidas cada vez maiores sobre se a solução do quebra-mar ainda fazia sentido. É nessa fase que megaprojetos se tornam politicamente perigosos, porque no momento em que o público vê uma estrutura inacabada, escuta que o orçamento disparou e depois descobre que partes do sistema podem precisar ser corrigidas ou repensadas, a confiança começa a desabar. O que antes parecia um triunfo da engenharia começa a se parecer com uma advertência sobre ambição excessiva. E em reunião foi exatamente isso que aconteceu. A estrada estava parcialmente utilizável, mas continuava incompleta. A parte visualmente mais impressionante, o viaduto erguia-se sobre o oceano como um monumento ao sucesso. Mas o trecho que faltava continuava faltando, e o projeto ao redor dele havia entrado em um estado de paralisia. Ele não tinha fracassado oficialmente, mas claramente havia deixado de se comportar como um projeto caminhando de forma limpa para a conclusão. A essa altura, a questão central já não era mais como terminar o desenho original. Era se o desenho original ainda fazia sentido. No fim, o projeto foi empurrado para uma conclusão que parecia quase cruel em sua ironia. Uma das principais razões para o desenho original ter se afastado de um viaduto mais longo sobre o mar era o custo. Um trecho maior de ponte parecia caro demais, ambicioso demais e difícil demais de justificar naquele momento. Foi exatamente por isso que o quebra-mar continuou sendo uma parte tão importante do plano. Ele parecia oferecer um caminho mais barato para concluir a estrada, ainda que viesse acompanhado de enormes exigências de engenharia, fracasso no abastecimento e custos em espiral. Essa lógica começou a desmoronar. O quebra-mar não havia se tornado o compromisso econômico que tantos esperavam. Ele havia se tornado a armadilha. A falta de rocha, as pedreiras bloqueadas, as estimativas revistas de material e os contratempos da construção
transformaram a opção supostamente administrável mais viaduto. Mais daquela estrutura offshore, cara, que em uma fase anterior parecia ambiciosa demais. É isso que torna este capítulo tão revelador. O projeto não tropeçou apenas em azar. Ele expôs o custo de escolher uma resposta mais barata em um ambiente onde o que parecia acessível no papel podia se tornar ruinosamente caro no momento em que clima, geologia, logística, lei e escassez de material começavam a reagir ao mesmo tempo. Então o projeto completou um círculo, não porque os engenheiros tivessem entendido errado como se constrói uma ponte, mas porque a própria ilha tornou cada opção aparentemente mais fácil, muito mais difícil do que todos esperavam. Hoje o projeto existe em um estado desconfortável de meio caminho. Parte da nova estrada é real, operacional e inegavelmente impressionante. O viaduto se estende sobre a água como prova de que uma engenharia extraordinária de fato aconteceu ali. Mas o trecho inacabado, os redesenhos, as disputas judiciais e o orçamento inflado garantiram que essa estrada jamais seria lembrada como uma simples história de sucesso. É a história do que acontece quando um megaprojeto vence sua maior batalha. E ainda assim perde a guerra ao redor dela.